Esta carta é para uma pessoa que escreveu, mas pode ser para você. Ela contou o seguinte: que não consegue perdoar a si mesma por coisas que fez no passado, que revive os mesmos erros toda noite, deitada no escuro, sozinha, quando ninguém mais está vendo. E ela terminou com uma pergunta que eu vou ler exatamente como ela mandou, porque é uma pergunta que merece ser respondida com seriedade. Como é que se faz as pazes com quem a gente já foi? Então é a você que eu escrevo hoje. E eu não vou te oferecer o perdão fácil. Não vou dizer que foi tudo bem, que você fez o seu melhor, que você deveria ser mais gentil consigo mesma. Você já ouviu tudo isso, e não funcionou, porque no fundo, você sabe que algumas dessas frases são mentiras educadas. Vou te oferecer outra coisa. Vou te oferecer a maneira como Arthur Schopenhauer olhava para o remorso. E te aviso, é mais fria do que o consolo que você procurava, mas é verdadeira. E ao contrário do consolo, ela funciona. Começa por aqui. A pessoa que cometeu aquele erro não é você. Eu não estou falando poeticamente, estou falando de um fato. Você está julgando quem você foi usando um conhecimento que aquela pessoa não tinha. Você olha para trás e pensa, como eu pude fazer aquilo? Mas o eu que pergunta isso hoje sabe coisas que o eu daquela época não sabia. Sabe como as coisas terminaram. Sabe a dor que veio depois. Sabe o preço. A pessoa que agiu naquele dia não sabia nada disso. Ela agiu com o que tinha. O conhecimento daquele momento. O medo daquele momento. A imaturidade daquele momento. As feridas que ainda estavam abertas naquele momento. Dado tudo aquilo, ela fez a única coisa que conseguia fazer. Schopenhauer tinha uma ideia dura sobre isso. Ele acreditava que no instante exato de uma ação, dado o seu caráter naquele ponto da vida e as circunstâncias exatas que você enfrentava, você não poderia ter agido de outra forma. Não naquele instante, não sendo quem você era. A sensação de que eu poderia ter escolhido diferente é uma ilusão que a gente cria depois, olhando para trás com olhos que aprenderam. Deixa isso assentar, porque não é um jeito de te desculpar. É uma coisa mais precisa. Significa que a reencenação sem fim não serve para nada, porque ela está ensaiando um final diferente para uma cena que só podia ter acontecido de um jeito. Toda noite você coloca aquela pessoa de novo no banco dos réus, por não ter sido alguém que ela ainda não tinha tido a chance de se tornar. Presta atenção no que isso faz com a sua culpa. Você está punindo uma pessoa por não ter sabido o que só a dor podia ensinar. Você está exigindo que quem você foi tivesse a sabedoria que só se conquista tendo feito o que ela fez. É uma cobrança impossível. É como culpar a semente por ainda não ser a árvore. E aqui vem a parte que eu preciso que você escute com cuidado, porque ela inverte tudo. O fato de doer é a prova de que você não é mais aquela pessoa. Pensa nisso com calma. Se você ainda fosse exatamente quem você era quando cometeu o erro, você não sofreria por ele. Você o repetiria, sem perder o sono. O remorso que te consome toda noite não é sinal de que você é uma pessoa ruim. É exatamente o contrário. É a distância entre quem você era e quem você se tornou. E essa distância dói porque é grande. A sua culpa é a medida do seu crescimento. Ela só existe porque você cresceu além da pessoa que fez aquilo. O erro ficou parado no passado e você caminhou. E agora, do lugar onde você chegou, você olha para trás e mal reconhece a mão que fez aquilo. Esse não reconhecimento é a coisa mais saudável que existe. É a prova viva de que a punição já cumpriu a única função útil que ela tinha: te transformar. Pensa numa coisa. Se um amigo seu viesse até você e contasse com a voz pesada exatamente o mesmo erro que você cometeu, você o trataria com a dureza com que trata a si mesmo? Você o olharia nos olhos e diria que ele é imperdoável, que merece reviver aquilo toda noite, que não tem direito à paz? Você não faria isso. Você encontraria sem esforço as circunstâncias, o contexto, a humanidade daquele momento. Você seria justo, porque com os outros a gente consegue ser justo. A pergunta é, por que você reserva só para si mesmo
uma crueldade que você não usaria com mais ninguém. Essa dureza não é justiça. Justiça seria aplicar a você a mesma compreensão que você aplica a todo mundo. O que você faz consigo é outra coisa, e ela tem um nome mais honesto. É punição pela punição. É um hábito de se ferir que se disfarça de responsabilidade moral. Deixa eu te contar uma coisa sobre a memória, porque ela está te enganando neste exato momento. A sua memória não é um juiz justo. Ela é um juiz parcial e desonesto, e cruel especificamente com você. Repara no que ela faz. Ela guarda os seus erros com uma nitidez brutal, em alta definição, com som e cor. E ela apaga, quase por completo, 3 coisas: os milhares de momentos em que você agiu bem, as circunstâncias que te empurraram para o erro e o estado exato em que você estava quando errou. Ela te apresenta o crime isolado, limpo, sem contexto, como se você o tivesse cometido a sangue frio, com todas as informações na mão, sem pressão nenhuma. Não foi assim. Nunca é assim. Todo erro humano acontece dentro de uma tempestade. O cansaço, o medo, a informação que faltava, a dor que já estava lá. A sua memória removeu a tempestade e te mostrou só o naufrágio. E depois te perguntou por que você não navegou melhor. Você está sendo julgado num tribunal onde a defesa foi expulsa da sala. Só sobrou a acusação, repetindo a mesma frase todas as noites. E agora eu preciso te dizer a coisa mais importante desta carta. Aquele passado não existe mais, em lugar nenhum, exceto dentro da sua cabeça. As pessoas envolvidas seguiram em frente, esqueceram, mudaram, ou nem lembram com a intensidade que você imagina. O momento em si se desfez no instante em que aconteceu. Não há nenhum lugar no universo onde aquele erro ainda esteja acontecendo. Nenhum. A não ser um, a sua mente, que o reencena toda noite, fiel, incansável, como se repetir a cena pudesse mudar o final. Você é a última pessoa ainda sentada naquele tribunal. O júri foi embora, o juiz foi para casa, as luzes se apagaram, e você continua ali, sozinho, na sala vazia, relendo a sentença em voz alta para uma plateia que não existe mais. Não porque a justiça exija, mas porque você se tornou, ao mesmo tempo, o único réu e o único carcereiro. E o carcereiro esqueceu que tem a chave no bolso. Schopenhauer diria uma coisa que soa dura, mas é libertadora. Ele diria que o remorso que não muda nada é uma forma de vaidade. É você se recusando a aceitar que é humano. É o orgulho ferido de quem achava que era melhor do que os outros, melhor do que capaz de errar, e não suporta a evidência de que é feito da mesma matéria falível que todo mundo. A humildade verdadeira não é se punir para sempre, é aceitar. Eu sou um ser humano, e seres humanos, todos eles, fazem exatamente esse tipo de coisa. Então, o que fazer com o passado que não larga? Não é se perdoar de uma vez, num gesto único, como quem apaga um quadro. Isso não existe e ficar esperando por esse momento mágico só te prende mais. O perdão a si mesmo não é um evento. É uma decisão que você toma de novo cada vez que a lembrança volta. A decisão de não abrir o tribunal outra vez. E tem um único uso honesto para um erro do passado. Um só. Não é a punição eterna que não serve para nada e não devolve nada a ninguém. É virar a pessoa que não o cometeria de novo. Se o seu erro te fez mais atento, mais cuidadoso, mais humano com a falha dos outros, então ele já deu o único fruto que podia dar. Continuar se castigando depois disso é arrancar o fruto e cuspir na árvore. Você me perguntou como fazer as pazes com quem você já foi. A resposta é, parando de exigir que aquela pessoa tivesse sido você. Ela não era. Ela era mais nova, sabia menos, doía mais, e fez o que conseguiu com o pouco que tinha. Ela não merece o seu ódio. Ela merece o que a gente dá a qualquer pessoa que estava sofrendo e errou por causa disso. Compaixão. Inclusive e principalmente quando essa pessoa é você mesmo, mais jovem, olhando para você agora, pedindo em silêncio para ser finalmente perdoada.
Se esta carta chegou onde precisava chegar, escreve nos comentários 3 palavras: eu fechei o tribunal. E antes de terminar, uma coisa séria, porque eu não brinco com isso. Se o peso do passado que você carrega não é só remorso, mas virou uma escuridão que não passa, uma dor que ocupa os seus dias, ou pensamentos de que você não merece mais estar aqui, então isso vai além do que uma carta pode alcançar. Procura uma pessoa de verdade, um profissional, alguém de confiança. Fazer as pazes com o passado às vezes precisa de mais do que filosofia, e pedir essa ajuda não é fraqueza. É a coisa mais corajosa e mais sábia que você pode fazer. A pessoa que você foi, fez o que pôde com a luz que tinha. Agora você tem mais luz. Usa ela para caminhar para frente, não para iluminar de novo a mesma cela. Ninguém conserta uma casa parado toda noite, olhando para a rachadura. Viva sem se enganar.